não se banha Homem duas negro de vezes nas médio águas porte, do mesmo rio. caminhando no calçadão Isso, do Parque os gregos Carrapicho já nas diziam. margens do rio Pra Trairi, dizer declamando que tudo um poema. muda, tudo flui e se transforma. Pra dizer que o homem e o rio se tocam e mudam de forma. Vede o nosso rio de pé, melhor exemplo não há. Caminha perene ao mar. Depois que fora tocado, em seu corpo amortalhado por homens de boa fé. Assim se deu a mudança de quando o Rio Bonito, por alcunha Carrapicho, cartão postal Lagamar, viu seu corpo naufragar e o vento que n'água dança deixar por fim de dançar. Meu Carrapicho querido, jazendo assim esquecido, amortalhado sem brio, por longos anos a fio, coberto de erva daninha, hoje respira e caminha novamente rumo ao mar. São os frutos da mudança quando o homem toca o rio e volta a ativar a dança do vento nas suas águas. E é por isso que sorrio com meu rio, agora altivo, antes morto, agora vivo, sem vegetação daninha que possa roubar-lhe a fala, rasgou-lhe a verde mortalha e abriu um novo caminho para a alegria do povo, no amanhã deslumbrante, onde o calçadão da ponte ao antigo balneário, palco dos encontros vários, de risos à beira d'água. Erguem-se altivo e bonito, presente que vira história, testemunhando a aurora de um novo Carrapicho. Sorrio com meu rio, Wender Montenegro. Bem-vindos ao documentário Não Rio Sem Meu Rio, um projeto aprovado pela Lei Federal Complementar número 195 de 2022 do Governo Federal, Lei Paulo Gustavo, com apoio da Prefeitura Municipal de Trairi, através da Secretaria Municipal da Cultura. Proponente, Paulo Vitor Aquino da Silva. O Rio Trairi fica localizado na sede do município, mas tem sua nascente no município de Uruburetama, um lugar de planalto localizado no Ceará. Ele corre em direção ao Oceano Atlântico, desaguando em Trairi, que recebeu esse nome justamente por conta do rio. O nome Trairi tem origem na língua indígena e, segundo alguns estudiosos, significa águas profundas ou água em abundância, refletindo a relevância do rio para as populações indígenas que habitavam a região antes da chegada dos colonizadores portugueses. Mas quem vai nos contar essas e outras histórias é o professor João Batista Santiago, o comunicador Sabá Vieira, Marcelo Barbosa e o pescador Raimundo, conhecido como Caim. No passado, já um pouco Homem de pele parda, de terceira idade, por nome João Batista, relatando as vivências sobre o Rio Trairi. Do Rio Trairi, praticamente viveu grande parte de suas economias baseada no Rio Trairi, tanto na parte de agricultura nas margens, como na parte de pescaria. Então, esse é um aspecto cultural que, inclusive, está indo embora no tempo, né? Que marcou muito o Rio Trairi. As famílias que moravam às margens e as pescarias que eram uma fonte de sobrevivência da população. Além disso, tinha ainda as navegações de canoas, barcos, aqui no rio, né? Do lado aqui nosso, do lado norte, tinha a família dos Vitais, os Jovenços Vitais, a família dos Lungas. Desse lado tinha a família do Pedro Martins dos Santos, que era o Pedro Coró, Chico Pequenino, e outros mais. Todas essas pessoas, ao longo do tempo, usaram o rio como fonte de sobrevivência até, né? Na pescaria, plantando às margens do rio culturas que serviam na alimentação, como batata, mandioca para farinha de mandioca, e coqueiros, etc. Então, essas famílias viviam aqui às margens do rio desde os seus antepassados, né? Aliás, o Rio Trairi é muito antigo, né? A gente ninguém de nós tem como localizar, por exemplo, quando começou lá no Serrote do Bringel a descer a água do Rio Trairi. Mas isso faz muitos anos, está num passado muito distante. O importante é que tenha se mantido como uma fonte, um instrumento de ajuda, um instrumento legal para a cidade de Trairi,
município de Trairi. Então isso é muito importante na história do rio Trairi. Os indígenas já usavam esse rio, né? Quando o Brasil foi descoberto em 1500, há historiadores que relatam, né, a existência de grupos indígenas aqui às margens do rio. Pelo menos, num estudo que estamos fazendo sobre o Trairi, descobrimos que havia uma tribo que começava aqui na Boa Esperança e ia até o Alto do Vitaí, uma tribo de índios, né? E esse pessoal usava muito o rio, como as lagoas também, para a pesca, né? Para a sobrevivência. No passado, há uns 50 anos atrás, ou 30, ou 40, por aí assim, toda semana aqui nesses rios havia 2 pescarias, uma na quarta-feira e outra no sábado. Por quê? Porque as famílias se juntavam para pescar de bate, né? Bate com tarrafa, e isso acabou. Você não vê, hoje não está com uns 30 anos que não tem mais uma pescaria de bate, nem uma pescaria de arrasto, nem uma pescaria de redada, que era o que eles chamavam, e nem tão pouco, tem ainda, mas muito pouco, a pescaria de choque. Mas ainda tem esse tipo de pescaria. Então, essa coisa mudou muito, né? A comunidade melhorou de situação econômica, o município evoluiu, cresceu, e há outras fontes de sobrevivência que não necessita mais de estar na pescaria no dia a dia no rio, né? Agora, outra coisa é que, graças a Deus que o Marcelo Barbosa teve a ideia de criar essa instituição, Não Rio Sem Meu Rio, né? Que é no sentido de preservar a continuidade da existência desse rio Trairi. O rio que o Zé de Alencar já dizia, Rio das Traíras, né? Ele traduzia isso como Rio das Traíras, ou peixe descendo a água. Era uma expressão dos índios que moravam aqui. Quando a fundadora de Trairi, Dona Maria Furtado de Mendonça, uma pernambucana, que muita gente no Trairi acha que dizia que ela era portuguesa e não era pernambucana. O marido dela ganhou umas sesmarias aqui no Trairi, uma faixa de terra para explorar, plantar, criar, mas ele teve a má sorte de se envolver com a Guerra dos Mascates lá em Olinda e Recife e foi assassinado. Então ela veio depois, isso foi em 1706, o tempo que ele ganhou a sesmaria aqui. Em 1707 ele voltou para Pernambuco e se envolveu no conflito dos mascates e morreu. Aí a esposa dele, Dona Maria Furtado de Mendonça, que foi nossa fundadora, ela veio para cá receber as terras do marido. E de lá para cá, ela criou a capelinha, em 1726, e continuou a povoação. De modo que hoje em dia, nos dias de hoje, o rio continua, né, com essa importância. Os mais velhos vão transmitindo no dia a dia as suas tradições para os mais novos, né? O que aconteceu em Trairi também foi isso, né? A pesca. Agora eu tenho um receio que certos tipos de pescaria não vão acabar, estão acabando, né? Mas a pesca, a atividade religiosa, as atividades culturais de uma forma geral, as atividades de roça, plantio, tudo isso foi passando de pais para filhos até hoje, né? Agora, é para se dizer e notar que no momento há uma decadência muito grande dessas tradições, porque as tradições que as famílias atuais têm são diferentes. As práticas que essas famílias atuais têm são diferentes das práticas dos jovens, das gerações futuras. Por exemplo, agora não vai ter mais muita pesca, não vai ter mais muitas outras coisas, né? Então, essa mudança é natural, Aqui no nascente do rio do Carrapicho, se você vai nessa linha reta, até bem próximo do final, onde o rio abre para outro local, a 100 metros para o poente tem um lajedo de pedra, debaixo d'água. Agora deve estar aqui assim. Essa água, essas pedras, os mais velhos contavam que era um resto de um navio encantado. Também história de Trancoso, né? Que a gente acredita que tinha navio. E que antigamente isso aqui era um braço de mar. Mas isso por quê? Sabe por quê que os pessoal contavam isso? Porque no passado, nas marés grandes do mar, ele invadia os rios
trazia, enchia até aqui no Rio Trairi, o mar botava água aqui. Aí o pessoal dizia, é um braço de mar. Passava um navio alta hora da noite, encantou e virou as pedras. Quer dizer, essas histórias que os cantigos contavam, existem muitas dessas histórias, né? Imagens de drones mostrando o rio Trairi, mais precisamente na ponte sobre o rio que divide os bairros Alto São Francisco e Centro. Homem de pele clara, da terceira idade, por nome Sabá Vieira, relatando as vivências sobre o rio Trairi. Que ele foi, e de certa forma ainda é, a nossa dispensa. Para os mais jovens, e poderão até nem saber o que é uma dispensa, dispensa era um compartimento na casa da gente, que os nossos avós, bisavós, nossos pais guardavam os mantimentos, né? Diário da família. Então o rio Trairi, de certa forma, era a dispensa do Trairi, porque o marido, o chefe da família, ele se preocupava de produzir o feijão, a farinha, basicamente farinha e feijão, e a rapadura, mas a mistura, como se chama hoje em dia, a gente nem tinha nem onde comprar. A gente tinha que buscar no rio. A mulher, a dona da casa, ficava cuidando do almoço, e o marido pegava a tarrafa, um anzol, um choque, ou mesmo no curral, nos currais, eles iam buscar a mistura. Então isso é uma relação do rio para com a sobrevivência das famílias do Trairi. Naquele tempo não se falava em emprego, não tinha emprego, não tinha emprego. E a outra coisa que o rio sempre foi um balneário público. Na margem a outra do rio, aqui no Lago Amadaú, como a gente chama, que nasce lá nos Poções, todo fundo de quintal era um balneário. Era um balneário. E ali, além de balneário, era também a lavadora de roupa, que não existia, como hoje as máquinas de lavar roupa, então as donas de casa, ou elas próprias, ou as filhas, ou as funcionárias, iam lavar roupa na beira do rio. E são coisas que dignificam a gente, mas estão perdidas. E eu aproveito aqui para falar essas coisas, porque eu sei que vão ficar registradas. Qual é a outra função social do rio? Além de fornecer o alimento, além de fornecer o espaço para lavar roupa, essas coisas todas, a outra função social do rio é o beiradão, as margens direita e esquerda do rio, onde se plantava batata, se plantava mandioca, se plantava o coco, né? Quer dizer que são terras férteis e na proporção que o rio enche, ele aduba a terra. Quando o rio enche e seca, aquele lodo que fica, lodo são nutrientes. E ali os nossos pais plantavam os víveres para a família. Então, falar do rio Trairi, não tem como falar totalmente da importância do rio. Mas o tempo foi passando, a modernidade foi chegando. Quando eu era menino, isso já faz muitos anos, a gente percebia um cenário, aqui onde nós estamos, bem diferente. A gente via, presenciava a Piracema ali na ponte, acabou-se. A gente percebia os peixes como o barano, curimaí, que eram peixes que, não sei porque, eles saltavam muito, tipo um golfinho, tipo uma baleia, e isso é engraçado, ninguém vê mais hoje. Então, o que mudou foi esse cenário. Ninguém vê mais a piracema, ninguém vê mais os peixes saltando, embora a gente saiba que outros peixes, como o camurim, como o pema, como o arém, como a curimaí e outros tantos, ainda existem no rio.
Eu amo o Trairi. Eu puxo o saco do Trairi. E eu vou dizer que eu conheço um bocado de município no Ceará, mas dos que eu conheço, nenhum tem essa prenda notável da natureza, que é o nosso rio. Aí eu digo como Marcelo, eu também não consigo rir sem meu rio. E falando da modernidade, um dia esse espaço aqui, que está aqui na nossa frente, esse mundaréu d'água aí, poderá ser, dando exemplo, como a praia de Copacabana, onde a maior queima de fogo de todo o Brasil acontece. Então estou citando essas coisas, porque essa conversa aqui vai ficar gravada. E algum dia, na posteridade, alguém possa ouvir e ver e presenciar o que se fala hoje em 2024, daqui a 10, 20 anos, 50 anos, sei lá quantos anos, as pessoas possam ter uma noção do que era o Trairi em 2024. Que o nosso rio também, de certa forma, era uma hidrovia. Era uma hidrovia onde hoje em dia ninguém vê mais. Mas existiam as canoas, as balsas, né? Por onde a gente também operava essa estrada aquática, que é o rio Trairi. Então, eu dou importância muito grande o rio para o Trairi. Um dia, alguém já disse que toda cidade praiana, que toda cidade na beira do mar, ela se desenvolve mais que as outras. E o Trairi tem essa particularidade. Tem um mar de água salgada, ali ao norte, e mais ao sul, nós temos esse mar de água doce, que é o rio Trairi. Quando eu era menino, eu estudava aqui em Trairi, o rio sempre foi ponte de encontro, né? Era lá que os jovens, os meninos, as meninas, se encontravam. Aos domingos, no final, ou mesmo durante a semana, no final da tarde, onde a gente tinha o nosso banho chamado Carrapicho. E ali era um ponto de encontro da sociedade jovem do Trairi, né? Então, quando a gente vinha para as férias em Trairi, a gente tinha certeza que o rio estava lá à nossa disposição. Até porque, nos anos, eu acho que foi de 80, o prefeito da época, Jonas Henrique, ele fez uma espécie de uma praia na beira do rio. E ali ele fez umas cadeiras de cimento para as beldades do Trairi, as moças daquela época tomaram o seu bronze, que eram as suas coisas, né? E um empresário aqui da época, em parceria com a prefeitura, fez um restaurante e aquilo ali ficou o ponto de encontro do Trairi. Então, essa história mais forte de quando a gente era jovem, mas quando menino também, a gente deve dizer que esse mesmo polo de lazer, hoje chamado Balneário ou Parque Carrapicho, um dia ele foi o Balneário Carrapicho e um dia ele serviu de ponto de encontro da juventude e de balneário. Mas naquele tempo não tinha nada disso aqui, por aqui só tinha mato. Aqui mesmo nós estamos, era um sítio. Aqui onde nós estamos era um sítio. E todo esse beiradão que vocês estão vendo aí era fundo de quintais das residências que tinham aqui. E a gente era menino, pescava muito de landuá, de cesto. Cesto é um equipamento de pesca que a gente usava. E a gente, forçosamente, quando era expulso daqui do Trairi, que tinha que aprender alguma coisa lá fora, e aqui não tinha colégio, não tinha estudo, era quando se aproximava as férias de julho e de dezembro, era o momento mais importante das nossas vidas. Não para voltar e tomar benção o papai e a mamãe, porque naquele tempo não tinha nada do que tem hoje. Naquele tempo, havia época do ano que no Trairi nem transporte não tinha. Os mais velhos que eu e os meus contemporâneos vão se lembrar disso. Nem transporte chegava aqui porque não tinha estrada, né? Quando o inverno era pesado, o dono da empresa, chamado Viação Paraipaba, deixava um caminhão do outro lado do Riacho dos Macacos, que fica perto ali do Rio Curu, e outro lado de cá.
A viagem de Fortaleza até o Riacho do Macaco, tudo bem, se fazia ali 2 horas, 3 horas, numa boa. Mas para chegar do Riacho do Macaco para cá, era quantos? Quanto dia? 1 dia? 2 dias? Né? Então era assim, era assim. E a gente deixa essa mensagem para o futuro, que a gente valorize o que a natureza nos brindou. Então é o que eu posso dizer em relação a essas histórias da infância, porque eu me lembro também de história da infância, quando a gente chegava, a gente ficava, a rodoviária do Trairi, a agência, como a gente chamava, era lá no alto da ponte, onde é hoje a Rua dos Pequeninos. Ali sempre foi muito alto e a gente chamava de ladeira da Dona Filomena ou ladeira Seu Zé Camaia. E lá na ladeira Seu Zé Camaia, que é hoje a Rua dos Pequeninos, era que estacionavam os ônibus quando conseguiam chegar aqui. Porque houve um tempo, e foi bastante demorado, que quando os carros conseguiam chegar, às vezes passando um dia de viagem, acredite se quiser, de Fortaleza para cá, e quando estava bom demais, era meio-dia de viagem, mas quando ele chegava, eles ficavam lá no alto. Por quê? Porque não tinha ponte. A ponte que existia, né, era uma ponte de madeira, parte de alvenaria e parte de madeira, mas o tempo foi depredando, e quando eu era menino, era desse jeito. E hoje, já idosos, a gente agradece aos nossos pais, aqueles que tiveram a oportunidade de mandar a gente embora, que era assim que a gente chamava, para poder galgar alguma coisa, novas perspectivas na capital. E o sonho de todo mundo era o mês de julho e dezembro. Por quê? Porque a gente voltava para o aconchego dos nossos pais, da nossa casa, e dos colegas e dos amigos que a gente deixava para trás. Eu quero deixar com mensagem para os meninos de hoje, para os jovens de hoje. Daqui a alguns anos, serão vocês, se eu estou falando para os jovens, serão vocês que serão convidados para falar dessas coisas. E que vocês amem o Trairi, queiram bem Trairi, que não custa nada, e ajudem, dentro do que for possível, a construir o nosso município. Imagens de drone das margens do rio Trairi. Bem, falar do rio Trairi, Homem de pele clara, usando chapéu e camisa social, por nome Marcelo Barbosa, relatando as vivências sobre o rio e a instituição ambiental Não Rio Sem Meu Rio. Em Trairi, os nossos lagamares principalmente, né? O Lagamar da Rua, o Lagamar dos Poções. Inclusive a gente tinha medo de ir nos Poções, porque o nome dele é justamente porque é muito profundo. Era, né? Não é mais. E o Lagamar da Rua e o Lagamar do Carrapicho, que é essa baía de água doce maravilhosa. E aí, assim, em 1986, eu retornei para Trairi. Eu estudava em Fortaleza e retornei para a minha cidade em 86. E quando foi em 86, a gente começou a perceber que o rio estava sofrendo consequências da cidade que já tinha crescido, né? Que estava em desenvolvimento, e a gente sabia que não tinha assim, aqueles cuidados da população, já não por ignorância, mas por achar que não ia afetar o rio, né? E por volta de 1988, nós tivemos uma obra pública em que o gestor da época desbastou, porque quem tem mais idade lembra que o Carrapicho ele era um monte, era um alto, como ainda tem hoje, uma parte que está lá ainda intocada, mais baixa, mas ainda está elevada. E ele era todo assim. E nessa obra pública desbastou para se transformar quase como numa praia. E aí foi que começou a degradação desse rio, porque naquela situação de praia começou o assoreamento. As águas pluviais começaram a vir das ruas e caíam todas no Carrapicho. E nesse espaço foi feita também uma drenagem, quer dizer, uma obra de drenagem exatamente no local de descida das águas para dentro do balneário, do espaço que a gente tomava banho no Carrapicho.
E naquela oportunidade, em 1988, eu percebi que aquilo ia criar problemas para o nosso rio. 88, 89, 90, e daí passou mais uma década e realmente a situação se agravou. Em 92, por exemplo, a gente tem essas datas porque a gente ficou em estudos mesmo e anotando tudo. Então, em 92, o rio já não dava mais para ter banho. O rio do Carrapicho, o balneário do Carrapicho, especificamente. Outras margens do rio ainda hoje tem banho, mas o Carrapicho, que era o maior e era o balneário da cidade, inclusive turístico, era um ponto turístico da época, não tinha mais, não existia mais. E a gente identificando quais as causas daquela situação, a gente começou a tentar encontrar soluções. E em 2002, eu sou cooperado, participo da Cooperativa Agropecuária do Trairi, então em 2002 a gente achou por bem fazer um mutirão de limpeza do balneário do Carrapicho. Era uma limpeza, evidentemente, para a gente provar que havia possibilidade de se limpar, né? De fazer um trabalho de limpeza do rio Trairi, especialmente os lagamares, e o do Carrapicho, que era o principal, que é o que passa aqui na rua. E naquela oportunidade a cooperativa, a Fazenda Bom e o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, a gente conseguiu mobilizar essas entidades e o comércio local para fazermos esse mutirão de limpeza. Isso em 2002. E daí, naquela oportunidade, Paulo Vitor, teve a seguinte situação: como é que a gente chamaria esse movimento, né? E eu sempre trabalhei nessa questão de artes e design, então naquele momento surgiu a seguinte situação: a gente estava muito triste com a situação do Carrapicho, né? Nós daquela geração e de outras passadas. E aí nós pensamos o seguinte: nós precisamos desse rio para a gente sorrir. Então ficou Não Rio Sem o Meu Rio, um trocadilho de palavras que deu um conjunto bom para isso e deu uma mensagem também, né? Passou essa mensagem: Não Rio Sem o Meu Rio. E daí em 2002, 19 de março mais precisamente, que inclusive era uma Semana Santa, onde em outras épocas, na Semana Santa, o Carrapicho estava, nas palavras de hoje, né, bombando da juventude, crianças, famílias, todos tomando banho no Carrapicho. E daí, nessa Semana Santa, 19 de março de 2002, foi o dia do movimento de mobilização para a limpeza do Carrapicho. Então, Não Rio Sem Meu Rio surgiu aí em 2002 e de lá para cá a gente ficou assim travando essa discussão com os gestores não só municipais, mas também do Estado, né? Os organismos de Estado que tratam da questão das águas, da preservação dos riachos, dos rios, lagoas. Então a gente passou a todos os anos, no Dia Mundial da Água, que é o dia 22 de março, esse Dia Mundial da Água é instituído pela ONU, então a gente aproveitou essa data, já que a gente estava falando do nosso rio, de tratar sempre no dia 22 de março de um movimento local em defesa do rio Trairi, dos lagamares do rio Trairi. E essa mobilização e essa inspiração, ela veio com uma leitura de uma crônica do professor José dos Santos Nery, professor Zé Nery, que tem uma crônica, Lagamares do Meu Rio. E eu sempre invoco isso, que todos aqueles trairenses que puderem ler essa crônica vão perceber a realidade que ele colocava na sua crônica da situação do rio já naquela época. E foi a minha inspiração, foi essa crônica do professor José dos Santos Nery. E a gente conseguiu mobilizar a juventude da época, principalmente os artistas locais, para fazer movimentos em defesa do rio. E repito, todos os anos a gente apresentava o manifesto para as autoridades locais, as autoridades do Estado, né? SEMAS, a FUNSEMI, CAGES, a própria CAGES. Por que CAGES? Nós detectamos que os problemas do rio começaram a se agravar com os efluentes do saneamento básico. Nós temos as lagoas de estabilização, que veio em 88, eu tenho a impressão que foi em 1988, a instalação dessas lagoas de estabilização do saneamento básico da cidade. Não queremos dizer que somos contra o saneamento básico, pelo contrário.
o que aconteceu foi que não houve assim um cuidado com os efluentes, né? Ou seja, com a limpeza, com a qualidade daqueles efluentes que estavam desaguando no Riacho do Livramento e por sua vez, desaguando no Rio Trairi, nos lagamares do Rio Trairi. E daí começou a proliferação de uma planta invasiva, os aguapés, né? Mas como os níveis de coliformes fecais estavam muito elevados, a natureza procura se defender e para limpar o rio, limpar a água, esses aguapés proliferavam muito. Então o aguapé começou a crescer e a se multiplicar no espelho d'água do rio. E aquilo começou a matar a nossa fauna, né? Os peixes, os pássaros. Sem os peixes não tinha os pássaros aquáticos. E o rio começou realmente a um estado de falência. E por isso surgiu esse movimento e nós estamos até hoje atentos a esse movimento. Nós temos fotos, temos imagens inclusive gravadas na época, né? Com as câmeras de vídeo da época, e nós temos todo esse registro, temos todos o rio dos lagamares. Como esse serviço que a atual gestão, né, o Gustavo Moreira prestou ao município, todos nós lembramos como é que estava isso aqui, como é que estavam esses lagamares. Eles estavam perdendo todo o seu espelho d'água para essa planta que invadiu geral por conta, repito, desses coliformes fecais em altos níveis. E a gente perdeu o balneário, né? Perdemos o balneário. Era um ponto turístico do município, da região inclusive. Era chamado de um point, o balneário da região, o Carrapicho. Essa baía lindíssima perdeu sua graça, não tinha mais água, não tinha mais pássaros, não tinha mais peixes. E isso era um problema grave, foi um problema gravíssimo que nós passamos durante 2 décadas. Começou em 2002, nós viemos fazer esse trabalho. O Gustavo Moreira, atual prefeito do município, fez um projeto, né, junto com o governo do estado, e esse projeto hoje está aqui, já quase concluído, e nós estamos sentindo a autoestima da nossa gente voltando tudo novamente, né? A gente provando como a importância de um rio para uma cidade, ela é impagável. Não importa o custo que vai custar, vamos dizer assim, para os cofres do estado, ou do município, ou da União, ou da iniciativa privada, para que a gente deixe um rio vivo. Qualquer preço vale a pena a gente deixar um rio vivo. E é nesse foco, nessa mente que a gente quer lutar para que nunca mais deixemos o nosso rio ficar como estava antes. Que nós sabemos o quanto ele trouxe de desgosto para a nossa comunidade e também de situações graves do ponto de vista ambiental, tanto para o ser humano como para a fauna e a flora. Primeiro, a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado, a SRH, Sohidra, COGER, que é a Companhia de Gestão, né, dos Recursos Hídricos do Estado, e o CBH do Litoral, que são comitês de bacias hidrográficas do Estado, os CBHs. E a nossa região, né, são 13 municípios, Trairi está nesse contexto, e a Cooperai passou a ter assento nesse comitê de bacias, por conta justamente do Não Rio Sem Meu Rio, do projeto. E esse projeto ele tomou corpo na região e a cooperativa ganhou espaço dentro do comitê para fazer parte das ações de preservação dos recursos hídricos da região. E nessa luta, nós passamos lá 9 anos nesse comitê e nos últimos 4 anos nós somos da diretoria desse comitê. Não é? Eu participei como secretário executivo do CBH do Litoral. E aí, Paulo, conseguimos colocar a obra de preservação desse rio e também a obra, vamos dizer assim, da construção da barragem Trairi como prioridade do Estado. Então, para ter a construção de uma barragem, né, para ter aquela lógica e justificar a construção da barragem, precisava que esse rio estivesse vivo. Como é que você ia fazer uma barragem de um rio se ele estava para morrer? Então, houve todo um conjunto de ações em que a gente conseguiu mobilizar o CBH do Litoral, os 13 municípios com o Trairi no meio, né, votaram em favor do projeto do Trairi, que é a barragem
do rio Trairi e, claro, da limpeza do rio Trairi. Mas para isso precisamos de doação de onde ele nasce também, né? Então tivemos que envolver Tururu, o Mirim e Uruburetama, que é onde esse rio nasce e chega até aqui. Ou seja, nada adiantava a gente cuidar do rio Trairi aqui nos seus lagamares, se lá onde ele nasce não tivesse também esse cuidado. Então o projeto Movimento Não Rio Sem Meu Rio, ele hoje é até intermunicipal, ele também já não é mais só do Trairi, né? Então a gente tem essa honra de ter atuado nas escolas fortemente. Durante esses 20 anos, diversas palestras foram efetivadas nessas escolas e esse movimento ganhou corpo na região e hoje está aí, desagou, né? No bom sentido, deságua na situação que nós estamos vendo hoje dos nossos lagamares. E é bom que se diga que esses lagamares, professor, ele é reconhecido no estado como o maior complexo de lagoas fluviais do estado do Ceará. Quando junta os nossos lagamares todos, ele é a maior lagoa que existe no estado do Ceará, lagoa fluvial, né? Então a gente tem essa obrigação de cuidar desse patrimônio ambiental. E é nisso que o movimento, o projeto Não Rio Sem Meu Rio vai sempre focar. Tem o Lagomar dos Poções, tem o Lagomar da Ponte, que é o Lagomar da rua, né, que a gente chama também, o Lagomar do Carrapicho, a Carnaúba Torta e o Lagomar do Sal, que é o gigante, é um dos grandes lagamares daqui, e os mangues até sair lá na Canabrava, né, no Oceano Atlântico. Então nós temos esse complexo de lagamares que é muito, vamos dizer assim, foi esquecido por muito tempo. E a gente tem a honra desse movimento Não Rio Sem Meu Rio ter criado esse embate, inclusive no Pacto das Águas do Estado, que foi um movimento do DENOX, da SEMASSE. O Não Rio Sem Meu Rio esteve presente nos 9 meses de oficinas e a gente colocou lá todos os problemas dos nossos lagamares. E existe um arrazoado, um histórico, hoje do Lagomar do Trairi, para que a gente possa ter cuidados nas suas essências, que são os lagamares. A parte de lá onde tem a barragem, a gente chama barragem da Água Boa, né, que é o açude Zeca Salles, mas na verdade ele é conhecido popularmente como uma barragem, um açude da Água Boa. Então lá desse açude, até chegar no Trairi, existe um espaço, quando chega nos lagamares, é que ele tem novamente essa força de água, né? Essa força hídrica. Mas quando sai dos lagamares do Trairi até chegar lá no semiárido do Trairi, que é lá na Água Boa, esse rio seca durante o período de verão. E é nessa hora que essa barragem que surgirá aqui entre Corgo Fundo, Poço dos Cavalos, é uma barragem até maior do que o próprio Gameleira. E essa barragem ela está já com prioridade para o governo do estado construir a partir de 2025. E essa obra será assim uma redenção hídrica para a região, para o Trairi e até os municípios circunvizinhos como Mirim, Tururu, São Luís do Curu, que não deixa de ser uma reserva para qualquer problema de maior dificuldade em secas. Eles também, né, vamos dizer assim, aproveitarem desse movimento desse riacho, que ele é chamado de riacho, ele é Rio Trairi aqui. Quando ele surge no Tururu, no Mirim, na Uruburetama, ele é o Riacho Grande. Quando passa para o município do Trairi, né, o nosso território, é que ele é chamado de Rio Trairi. Mas é o nosso Riacho Grande, que surge na Serra de Uruburetama e deságua aqui na Canabrava. Veja bem, nas escolas, a gente fala muito, a gente percebe que ainda é assim, no meu tempo ainda está muito assim. A gente fala muito do Rio Tocantins, do Rio Pirangi, do Rio Amazonas, do Rio Solimões, quando deveria ter uma parte nesse contexto local de tratarmos os nossos rios. Trairi, por exemplo, é um dos municípios interessantes, que ele é um rio, aliás, é um município banhado por 2 rios, o Rio Mundaú e o Rio Trairi. Quer dizer, uma bênção, uma dádiva para esse município ser banhado em seu litoral ou em seu território por 2 rios. É o Rio Mundaú, lá no oeste, e o Rio Trairi no sul, né, e deságua aqui no leste. Então a gente tem essa vantagem de cuidar desses rios para o bem dos seres humanos, dos animais, da fauna, da flora e, inclusive, tratar muito seriamente nos outros municípios, porque, repito, não adianta o Trairi cuidar aqui onde ele deságua, na Foz, se lá Uruburetama, Tururu e o Mirim não cuidarem também desse rio. Então é isso que nossa meta, nosso foco nas nossas ligações com o Estado, COGÉ, Sohidra,
e os comitês de bacias do litoral é tratar de cuidar de preservar esse rio, é a nossa força, o nosso foco. O movimento, o projeto Não Rio Sem Meu Rio, ele precisava de divulgação, né? E só em você falar, só nas salas de aulas, não atrai muita juventude, né? Os jovens. Então o que é que aconteceu? A coordenação do movimento, do projeto, pensou num festival, num show, que todos os anos a gente fizesse aquele show com os artistas locais para divulgar ainda mais para a comunidade, para a população, o que é que aquele movimento Não Rio Sem Meu Rio está tratando, querendo trazer para a população. Então surgiu o Show das Águas do Litoral Oeste. Justamente por como a gente participa desse movimento do CBH do Litoral, e ele trata de 13 municípios, tratamos então do Show das Águas do Litoral Oeste, porque esse movimento do CBH do Litoral é justamente isso, é Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Oeste. Então, para não tratar só do Trairi, para envolver esses municípios de onde ele nasce também, precisamos fazer esse show. E esse show ele vem acontecendo desde 2022, todos os anos, dia 22 de março. Inclusive, no ano passado, a gente teve a participação de 900 crianças da Rede Municipal de Ensino, a participação da Secretaria de Educação, do gabinete do prefeito, Gustavo. Foi um movimento lindo, com quase 1000 pessoas aqui no Lagamar do Carrapicho. Então, está todo registrado, está nos canais do YouTube, quem quiser acessar. Foi uma coisa linda com essas 900 crianças, né? E mais os educadores, os professores, os coordenadores do projeto, prefeito, o Comitê de Bacias Hidrográficas esteve aqui, a COGÉ. Então é um movimento que ele está crescendo cada vez mais. E agora com essa situação que já está aí o nosso balneário, né? Esse complexo, que é o Parque Ambiental do Carrapicho, esse Parque Ambiental no próximo ano, dia 22 de março, sem dúvida, no próximo Dia Mundial das Águas, o Show das Águas do Litoral Oeste vai resplandecer cada vez mais e desta vez mostrar algo magnífico, porque antes a gente só mostrava tristeza, né? Agora a gente vai mostrar o rio limpo, os alagamares limpos e um espaço de convivência para a população magnífico. Então a gente agradece muito a sensibilidade do prefeito, né? Porque o prefeito Gustavo, a gestão dele teve essa sensibilidade. Por que eu cito? Porque o projeto Não Rio Sem Meu Rio, ele vem de 20 anos atrás. Então a gente já tinha levado ele para várias outras gestões, mas nunca tinha encontrado aí a sensibilidade e a vontade política de resolver a questão. E a gente agradece, logicamente, sem dever nada, porque ele também é trairiense e também ele precisa desse rio limpo, né? Mas ele teve essa visão e a gente fica feliz com isso. As minhas considerações finais, eu penso principalmente o seguinte, é que nós não nos desliguemos nunca dessa questão, não rio sem meu rio. Ele é um chamado, ele é uma advertência, né? E hoje, até Paulo Vitor, nós conversamos sobre essa história que teve um momento em que você diz assim, olha, agora eu estou sorrindo com o meu rio. É verdade, estamos todos sorrindo, mas o alerta tem que ficar não rio sem meu rio, mostrando que se a gente perdê-lo, a gente vai ter grandes tristezas. Ele é o nosso ar-condicionado. Nós não podemos imaginar o Trairi sem esses lagamares, a nossa sede, a nossa cidade sem esses lagamares, porque as temperaturas aqui, nós íamos ficar a temperatura de outros municípios que não foram bafejados pela natureza como nós temos aqui. Exemplo, aqui próximo da gente, a gente conversa com o pessoal de Itapoca, de Sobral. Se lá tivesse uns lagamares desses ao redor da cidade, sem dúvida o clima seria outro. Nós não podemos perder esse rio. Então, eu advogo assim que esse documentário será um alerta para sempre e parabenizo você e toda a sua equipe por esse momento. Me chama por Raimundo, mas tem um apelido por Caim. Homem de pele negra, usando camisa e chapéu preto, por nome Raimundo, conhecido por Caim, pescador da região. E eu sou um dos pescadores, né, que eu sustentei a família até aqui. Eu tenho 60 anos, completei agora em maio. E graças a Deus sustentei minha família, tenho 9 filhos, 22 netos. E a gente é na pesca, a dia, né? E a gente pega a traíra, pega o tucunaré, pega a carapeba, pega
a piaba porque foi sumida agora, né? E para trás a gente pegava bastante piaba, hoje não tem mais, esse piaba acabou-se, né? Mas realmente tem o camburim, tem o arém, tem o prego, ainda tem. Antigamente tinha as curimatã, não tem mais, foi embora, né? A curimaí sempre tem, mas tem diminuído bastante. Tem a saúna, tem o camarão na época, né? Que nessa época agora está na época do camarão, né? E a gente tira o sustento, né? De dentro do lagamar. A gente sai de madrugada, quando amanhecia o dia, já tinha pegado o almoço e a gente já ia para a roça, né? Para o roçado, já para a gente também tirar o sustento também do roçado, né? Plantar o milho, o feijão, a roça e a gente vamos poder sustentar a família. O meu instrumento é a minha tarrafa, viu? E a dia eu pesco é com ela. Eu trabalho de dia e de noite eu vou para minha pesca, né? Pegar o camarão, pegar a traíra, né? Pegar a carapeba, viu? De lá é que eu tiro meu sustento, viu? Que a gente trabalha à noite, a gente pesca à noite e trabalha de dia, que é para tirar o sustento dos nossos filhos de lá. Então, isso aqui eu tenho que agradecer muito a Deus, viu? E esse lago aí, porque é bom demais, viu? O nosso lagamar. Pescador apresentando as armadilhas utilizadas para pescar os peixes. Em suas mãos uma tarrafa, armadilha em formato de rede, feita de nylon. E um uru, objeto onde é armazenado os peixes. O uru é feito de palha de carnaubeira, árvore típica do Nordeste brasileiro. Que eu amarro na cintura, para modo eu poder botar o peixe dentro, viu? Essa aqui é minha armadilha, viu? De pegar o peixe. E esse aqui é o uru que eu utilizo para botar o peixe dentro. Imagens de drones exibindo o Rio Trairi no centro.